Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como você pode tirar nível sozinho utilizando uma mangueira de nível. Então, quando tem duas pessoas, esse procedimento é bem simples, mas também dá para fazer sozinho, se for necessário. Então, no caso aqui, eu vou estar tirando o nível para poder fazer o contrapiso. Porque no caso aqui, o terreno ele é bem irregular. O que acontece? Eu não fiz o nivelamento do terreno para começar a erguer as paredes. Eu fiz simplesmente o nivelamento do baldrame, levantei as paredes e por último eu ia decidir se eu ia aterrar ou se eu ia retirar a terra para fazer o contrapiso. Que é no caso, agora eu vou fazer o contrapiso antes mesmo de rebocar. Então nesse ponto é importante tirar o nível para que o seu contrapiso seja feito por igual e de forma a desperdiçar a menor quantidade de material possível. Então por isso é importante fazer o nivelamento. Então agora aqui, então para fazer esse procedimento você vai precisar do seguinte: você vai precisar, como que nem aqui no caso esse galpão aqui que eu vou fazer, ele é retangular, ou seja, eu vou pôr uma estaca em cada canto para fazer referência de nível. Então no caso você vai precisar de 5, porque vai ter a que vai ficar ali no meio central, que no caso ali eu estou utilizando um ferro, mas eu vou retirar ele. Um ferro, e as outras 4 estacas você vai colocar uma em cada canto. Essa daqui nós vamos usar como ponto fixo para tirar a referência de nível nas outras. Então você vai precisar da mangueira de nível. Então você coloca a água na mangueira de nível. Você pode deixar mais ou menos uns 20 centímetros assim, sem água. Então, no caso aqui está nívelzinho. Importante que não tenha bolha na mangueira de nível. Você vai precisar de alguma coisa para amarrar uma das pontas ali no ponto fixo. Um lápis para fazer a marcação dos pontos de referência. E acho que é isso só que precisa. Então o primeiro passo para fazer isso é o seguinte: bate as estacas nos 4 cantos e a estaca central você posiciona ela bem centralmente mesmo, de modo que a mangueira alcance nos outros pontos. Então bate essa bem central mesmo do local que você for tirar o nível e vamos lá. Então no caso o primeiro passo é amarrar essa mangueira de nível. Então você vai ter as suas estacas, no caso eu vou fixar essa daqui que vai ser minha central, e você vai amarrar uma das pontas da mangueira de nível. Você pode estar utilizando uma cordinha ou qualquer coisa, mas aqui eu vou estar utilizando um arame. Agora é o seguinte: após ter amarrado uma das pontas, você vai fazer o seguinte: posiciona a outra ponta bem do ladinho dessa que vai ficar fixa e espera o nível da água parar de se mexer. Então assim que parar de se mexer, você vai pegar o lápis e vai fazer uma marquinha na mangueira nesta parte que você for usar como a referência de nível, que no caso seria aqui. Então o que isso quer dizer? Toda vez que eu posicionar a mangueira num determinado local, eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar, levantando ou abaixando ela, fazer com que a água fique nessa marquinha. No exato ponto que a água se posicionar em cima dessa marquinha, significa que vai estar nivelado com este ponto aqui. Então vamos lá. Então no caso eu vou tirar primeiro o nível ali daquela do cantinho. Importante é o seguinte: toda vez que você for se movimentar, tampa a ponta da mangueira, porque se você alterar o nível, a água pode derramar lá. Então você tampando não vai ter esse problema.
Então agora aqui você faz o seguinte. Você vai posicionar a mangueira bem rente no ponto onde você for marcar o nível, no caso sua estaca. E você vai tentar fazer o nível da água chegar nessa marquinha. Por exemplo, vocês podem ver aqui está abaixo. Aqui está a marquinha. Como que você faz para alterar isso? Você vai abaixando a mangueira. Ó. Baixando. Até que ela se posicione, a água se posicione sobre a sua marquinha. Pronto. Então seria aqui um ponto de nivelamento. Então aqui nessa estaca, eu vou marcar esse primeiro ponto aqui. Então, como eu já tirei um outro nível, eu tirei um pouco mais abaixo, antes de fazer o vídeo, então o ideal é que você faça isso. Você bata um preguinho bem onde você marcou, para depois você estar esticando a linha. Então aqui eu tirei um primeiro ponto. E agora eu vou estar fazendo um segundo lá só para estar explicando o procedimento, que vai ter que ser repetido nos 4 pontos de referência. Agora você vai vir neste outro ponto. O procedimento é o mesmo. Você vai encostar a mangueira aqui na sua estaca e vai fazer o nível da água chegar na marquinha. Então, por exemplo, aqui está acima, então você vai levantando o nível, vai levantando a mangueira, ó, o nível da água vai baixando. Baixando. Então, neste exato ponto aqui, ó, seria um outro ponto de referência. Então, você faz a marquinha na sua estaca. E aqui, que nem eu fiz aqui em cima, você estaria batendo um preguinho. Então, neste ponto, feito isso, eu já vou estar explicando agora. Você vai ter que repetir nos 4 pontos mesmo. Então, a partir daí, você já tem a sua referência de nível. Então, por exemplo, se eu amarrar uma linhazinha ali, onde eu acabei de marcar, e lá naquele outro ponto que eu marquei primeiro lá, seria lá naquele canto, você vai ter um nivelamento perfeito com base nessa linha. Então a ideia era essa daí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu vou estar postando mais vídeos do tipo.